Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 17 de junho de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 25. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas verdades, as Tuas lições, o Teu Evangelho, a Tua boa nova, provindas diretamente do nosso Pai Celestial, Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Vós que desejais para nós outros o crescimento, a ascensão, a elevação espiritual, a comunhão contigo, Senhor Jesus, com os teus emissários e com o próprio Deus. Neste momento, antecipadamente agradecemos pela bênção, pela oportunidade e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa frase emblemática de Paulo é muito conhecida e repetida muitas vezes por todos nós, né? Ficou como uma espécie de jargão. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por que isso? Paulo, lógico, num extremo exemplo de humildade, ele já tinha se convertido, já tinha virado, né? E estava a cumprir com a sua missão de vaso escolhido pelo próprio Cristo, já tinha virado o gigante cristão que foi e que é, e continua sendo, mas na sua humildade se via como um grande pecador. O que não será de nós outros se um gigante como Paulo e todos os gigantes, todos os grandes que já passaram pela história da humanidade, porque quando o espírito de fato é grande, elevado,
ele não se reconhece como tal. Então vejamos, por exemplo, o exemplo de Emmanuel, que nos seus prefácios, muitas vezes, e até mesmo nos textos dos seus livros, né, das suas obras, psicografadas por Chico Xavier, se inclui muitas vezes na categoria dos espíritos ainda distanciados de Jesus, devedores, com um passado obscuro, como se ele fosse como nós outros. E qual não é a realidade que nos distancia em muito de um Emmanuel, de um Paulo de Tarso e de tantos outros, como, por exemplo, também, que costumeiramente nós espíritas lembramos no mês de junho de uma Célia Lúcius, que também voltou numa outra oportunidade como Alcione, renunciando a condições, a paragens muito elevadas nas quais já estava, mas que por amor, e por isso, inclusive, o outro romance de Emmanuel, que conta a sua reencarnação, o seu retorno, com o título de Renúncia, então, por muito amor, por muita renúncia, pediu autorização para reencarnar, justamente para ajudar aos seus amados, aos seus familiares e aquele que era e é considerado como a sua alma gêmea, né, que é o Ciro dos 50 anos depois, que no plano espiritual, como nós poderemos ver no prefácio e no capítulo 1, especialmente do livro Renúncia, recebe o nome de Pólux, e de todos os outros que estavam ligados a ela, né? Seu pai, sua mãe, sua irmã e todos que estavam naquele contexto lá dos 50 anos depois, na Roma, pós-vinda do Cristo, ali por volta do ano 130, 140, por ali assim, e ela retorna muito tempo depois, alguns séculos depois, após uma súplica, digamos assim, do próprio Pólux, que era o Ciro, né, de pedindo ajuda aos benfeitores em geral, né, mas ele também nomeia na sua oração, na sua súplica, a própria Célia Lúcius, né, a própria Alcione, e ela acaba vindo. E inicialmente ele nem... eles, inclusive, né, todos que estavam prestes a reencarnar, eles não percebem a presença dela, tamanha a sua grandeza espiritual, a sua luz, mas depois que a assembleia se desfaz e ele fica sozinho, nessa oração ela se faz visível a ele. E então nós abrimos ao acaso, mais uma vez, o livro de Vinícius Em Torno do Mestre, e caiu o capítulo intitulado Brado de Fé, que é uma espécie de oração que Vinícius faz e que nós leremos, será o texto base da nossa reflexão de hoje, da nossa pregação, mas nós vamos fazer uma ligação, uma referência a esse trecho, né, e a esse episódio do livro Renúncia, de Emmanuel, que conta a história de Alcione, que é o mesmo espírito de Célia Lúcius, né, num outro momento da sua trajetória espiritual, por renúncia, por amor, escolhendo, pedindo para voltar, para ajudar aos seus amados. Então, Vinícius, nesse capítulo intitulado Brado de Fé, diz o seguinte: levanto minha fronte e vejo pairando muito acima de mim tantos homens que se distinguiram neste mundo.
uns pelos fulgores da inteligência, outros pela inteireza de caráter e extrema bondade de coração. São os gênios e os santos. Elevo mais ainda o olhar do meu espírito e antevejo, numa hierarquia majestosa e sublime, os super-homens, seres angélicos, puros e amoráveis, anjos, arcanjos, deuses. Depois sinto-me levado a considerar o que se passa nos planos que estão em escala inferior ao meu. Vejo homens que estão muito abaixo de mim em moralidade e saber. Lobrigo ainda, devassando o incomensurável cenário da vida, seres inferiores, animais de toda espécie, de variedades quase infinitas, do mísero verme que se roja no pó, ao trêfego pássaro sulcando os ares, da fera bravia que ruge nas brenhas a mansa ovelhinha balando docemente à porta do aprisco. Eis que então se apodera de mim o desejo ardente de me dirigir a esses seres todos, aos do alto e aos do baixo, plano, dizendo-lhes: irmãos meus, que vos achais acima de mim, não vos invejo, admiro-vos. O estado superior em que vos achais é um incentivo para mim. Quero imitar-vos, quero esforçar-me, serei diligente, operoso e perseverante, pois sei que assim, por esse caminho, galgarei um dia essa esfera luminosa em que habitais, tornando-me tal como ora vos vejo. O sentimento que me despertais é de emulação. Ao contemplar-vos, experimento um grande anseio de escalar as alturas, subindo a escada de Jacó, por onde também vós vos elevastes. Sei que minha sorte vos interessa e que o meu desejo é o vosso. Ajudai-me. Então, uma espécie de oração mesmo, né? E aí, no parágrafo derradeiro desse capítulo, ele diz: irmãos meus que vos encontrais abaixo de mim, não vos lamento, nem vos desprezo. Já fui o que ora sois. Na criação não há privilégios. Todos os seres têm capacidades e poderes para lutar e vencer, melhorar e progredir. Em cada átomo do universo, o Supremo Artífice esculpiu a seguinte legenda: para a frente e para o alto. Entre o verme e a estrela há um ponto de contato. Nenhum ente, por mais mesquinho que seja, está esquecido do seu Criador. Vós que sois aves, que não semeais nem ceifais, que não tendes despensas nem celeiros, não é verdade que Deus vos alimenta? Vós que sois lírios, que não sabeis fiar nem tecer, não é certo que a vossa indumentária é mais bela e custosa que as dos áulicos de Salomão? Todos vós fazeis parte da estupenda e maravilhosa orquestra da vida. O canto do rouxinol é tão necessário ao concerto universal como o pensamento de Newton. Nada de revoltas, nada de desânimos. Eu me interesso pelo vosso bem. Quero ardentemente o vosso progresso, pois sereis um dia o que eu sou na atualidade. Creio no vosso aperfeiçoamento e na vossa marcha ascensional, porque creio no autor da vida e confio na sua justiça. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Nós somos os destinatários dessa exortação de Vinícius, porque nós
estamos, na maioria, né? Lógico, nesse estágio ainda inferior, de que ele se ao qual, né, ele se refere, né, e exortando-nos a querermos, assim como ele, no estado, ele, Vinícius, no estado em que estava, né, quando escreveu esse texto, hoje, talvez, muito provavelmente, ainda mais elevado do que quando o fez, né, a reflexão, a prece, a exortação que nós acabamos de ler, assim como ele desejava que os espíritos acima dele, os gênios, os santos, os anjos, os arcanjos, todos esses o ajudassem a crescer ainda mais, nós também desejamos que ele, Vinícius, Emmanuel e todos os santos, anjos, arcanjos, gênios, possam nos ajudar a crescer, a ascender espiritualmente, né, intelectualmente, asa do amor e asa da sabedoria. Sabedoria que é a inteligência sublimada, né? Então, quando ele fala isso, e ele diz aqui, né, nessa exortação, nada de revolta, nada de desânimos. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando nós lemos a vida dos santos, dos gênios, dos grandes missionários que já passaram pela história da humanidade, muitas vezes esses romances que estão à nossa disposição pela psicografia santa de Francisco Cândido Xavier e textos outros, como do próprio Vinícius, textos de inúmeros gigantes, como Dona Ivone Pereira, por exemplo, né? Um Haroldo Dutra Dias, que nós sabemos que são todos eles missionários, estão aqui para nos ajudar e muitas vezes a gente fica com uma espécie, né, de desânimo. Ah, quem sou eu? Né? Quando que eu vou atingir um grau desse, um nível desse, né, de renúncia, comparando, por exemplo, com uma Célia Lúcius, uma Alcione, né, de conversão, como um Paulo de Tarso, de dedicação, de desapego, como um Chico Xavier, e tantos outros que nós poderíamos passar aqui muito mais do que uma hora, citando nominalmente. Uma Dona Ivone Pereira também, né? E, no entanto, nós nos vemos distantes de todos esses e muitas vezes nos sentimos desanimados, incapacitados de alcançarmos essas proezas todas, essas conversões, essas santificações, essa fé. Mas não por acaso Vinícius deu o nome ao capítulo de Brado de Fé, porque ele diz que a essência divina, a destinação de todos nós, dos menores seres aos que já estão em escala espiritual maior do que nós outros, qual é? É a mesma, que é a comunhão com o Pai, com Cristo. Então, o desânimo, e ele também menciona, nada de revolta, ou a revolta, nada vai nos ajudar. Porque o desânimo faz com que nós nos acomodemos, não é mesmo? Ah, eu estou muito distante, né? Às vezes a gente usa umas frases meio blasfemas, na verdade, né? Esdrúxulas, pobres, mas que, na verdade, só denotam a nossa pequenez, a nossa inferioridade. Como, por exemplo, né?
Ah, você quer me comparar com uma Célia Luz, com uma Alcione? Você quer me comparar com Jesus? Você quer me comparar com Madre Teresa de Calcutá, com Irmã Dulce, né, com Chico Xavier? Meus irmãos, nós temos que nos espelhar nesses espíritos, porque senão a gente vai ficar como dizem, né, no âmbito aí do militarismo, das Forças Armadas, marcando passo, né? Porque marcar passo é o quê? É marchar sem sair do lugar. A gente está se movimentando, mas não está saindo do lugar. Então, a gente quer ficar se movimentando nessa roda de encarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação, sem sair do lugar. E é por isso, inclusive, né, que nós vamos trazer aqui, por exemplo, o texto, né, de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. Por exemplo, né, no livro Fonte Viva, capítulo 16, cujo título é Não te perturbes. Nós estamos sujeitos a essas contingências e por isso também, depois de ler esse capítulo, eu vou voltar ao prefácio e ao capítulo 1 do livro Renúncia, né? Nós estamos sujeitos a essas contingências porque nós ainda não empreendemos esforços, não nos convertemos verdadeiramente. Já muitas vezes, assim como Paulo disse, né, num exemplo de extrema humildade, queremos fazer o bem, mas não fazemos, mas também ficamos nessa condição. A gente já identifica que quer fazer o bem, já identifica que não faz, mas fica nisso, né? Então, o não nos revoltarmos, o não desanimarmos, também passa pelo não nos perturbarmos. E o Vinícius usa também a passagem que Jesus fala, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. As aves do céu não semeiam nem ceifam, e Deus as alimenta. Os lírios do campo não fiam e nem tecem, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então, a beleza, né, que é uma expressão da divindade também, né? Então, as aves, né, as flores, elas cumprem com o seu papel. E nós estamos cumprindo com o nosso papel? Espíritos, criaturas de Deus? Nós estamos fazendo o que nos cabe na obra da criação? Ou nós estamos nos acomodando, já que estamos num nível em que somos dotados de inteligência, né, e raciocinando, chegamos a uma conclusão de que, se eu não for agora, eu posso ir na próxima, né? Se eu não me converter agora, eu posso me converter na próxima ou numa próxima encarnação. Então, quer dizer, nós muitas vezes cristãos, nós espíritas, justamente porque sabemos a lei, como disse Paulo, e aí é que a gente peca mais ainda. Que contrassenso, não é mesmo? Já que conhecemos a lei, em vez de cumprirmos a lei, pecamos ainda mais. Adiamos, deixamos para depois, deixamos para uma próxima encarnação, sabe-se lá quando, né? E Alcione, né? Primeiro eu vou ler aqui esse capítulo 16, Não te perturbes, né? Porque Jesus ele fala, quando ele diz, né, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, né? E ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, no sentido de que a gente não tem que se preocupar com as coisas materiais. A gente tem que se preocupar, sim, com as coisas espirituais. Por isso ele termina, Jesus, a exortação. Buscai primeiro as coisas, né, de Deus, a justiça de Deus e o seu reino. Quer dizer, querer se elevar, querer estar em condições de compartilhar, né, do paraíso, do céu. Muitos de nós cristãos entendemos dessa forma, não tem problema.
querermos compartilhar, como disse o próprio Jesus, né, do banquete divino, como está lá na parábola do festim das bodas, e estarmos com uma vestimenta adequada para nós não sermos postos para fora dessa festa, né? Então, não te perturbes com essas coisas que ficam por aqui, que a gente corre atrás de tudo que fica por aqui, né? Dinheiro e bens e projeção, fama, sucesso e curtição, prazeres mundanos. Nada disso será útil para nós outros no mundo espiritual. Nada disso permitirá que nós adentremos o céu, o paraíso, as moradas, né, de elevação espiritual, né, as paragens celestiais, os mundos. Nós não estamos num período de transição, meus irmãos. Nós queremos herdar a Terra, mundo de regeneração, ou nós queremos ir para um planeta outro, que não a Terra, de provas e expiações, ou até mesmo, quem sabe, primitivo. Então é muito sério isso e muito triste também, porque os espíritos, eles se preocupam conosco. Vinícius falou aqui, né, nessa belíssima oração e exortação, né? Ele fala aqui, sei que a minha sorte vos interessa. Se não interessasse, Jesus não teria vindo a nós. Jesus não teria mandado, como manda até hoje, missionários. Não é mesmo? Nós não estamos órfãos. Nós não estamos desamparados. Então Vinícius coloca aqui, sei que minha sorte vos interessa e que o meu desejo é o vosso. Qual desejo? Desejo de crescer, de ascender, de evoluir. Esse é o desejo dos espíritos bons, amigos, benfeitores, trabalhadores da seara de Jesus, como o próprio Jesus, o próprio Cristo. E aí ele termina, né, esse parágrafo em relação, né, em oração, digamos assim, aos espíritos evoluídos, benfeitores, ajudai-me. E é isso que eles fazem. Os espíritos nos ajudam a todo momento. Então, nesse capítulo 16 do livro Fonte Viva, Não te perturbes, Emmanuel diz, se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhes as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicado e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor da sua tranquilidade, a feri-la, desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Então, olha a revolta aí muitas vezes, né? Quando alguma coisa nos acontece, quando a nossa encarnação
é de um pouco mais de dor, de sofrimento, de sacrifício, né? Solicitemo-lhes que se externe com referência a dificuldades e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Paulo não falou isso? O que muitas vezes parece que é para a minha vida, na verdade é para a minha morte. E o que me parece para a morte, na verdade é para a vida espiritual. Então, quando nós sabemos aproveitar as nossas encarnações, as nossas provas, as nossas expiações, nós damos um passo, meus irmãos, para a frente, para o alto, como disse Vinícius, que está impregnado em todos nós, incomensurável. E aí, chegamos muitas vezes, sabemos que isso está muito distante ainda, mas não para desanimarmos, né? Chegamos muitas vezes ao grau em que Célia Lúcius, né, como Alcione, Paulo de Tarso, o próprio Emmanuel e tantos outros, né, chegaram. Um Dr. Bezerra de Menezes, que já renunciou a ir para mundos mais elevados para continuar ajudando a todos nós que oramos, pedindo a ele bênção, proteção, cura, né? Então, quando nós conseguimos divisar, né, alcançar essa magnitude, essa sublimidade, essa bênção, e que só acontece, na verdade, porque nós mesmos ainda não optamos por mudar, por crescer, né? E aí, Vinícius também fala aqui no texto dele, né? Retornemos. Ele fala aqui: todos os seres têm capacidade e poderes para lutar e vencer, melhorar e progredir. Todos os seres. Não existe ninguém que possa dizer: ah, eu não consigo. Consegue sim. Eu não consigo. Consegue sim. Né? Que mais que ele fala aqui? Creio no vosso aperfeiçoamento e na vossa marcha ascensional. Olha a figura aí da marcha. Não adianta a gente ficar marchando, marcando passo. A gente tem que marchar para a frente e para o alto. Creio no vosso aperfeiçoamento e na vossa marcha ascensional, porque creio no autor da vida e confio na sua justiça. E não foi isso que Jesus falou? Buscai primeiro a justiça de Deus, o reino de Deus, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente deixa a justiça de Deus, o reino de Deus e as coisas espirituais para depois e busca primeiro as coisas materiais, querendo que as coisas espirituais, o reino de Deus e a sua justiça nos sejam acrescentadas. A gente faz o inverso, né? Então, Vinícius, quando está pedindo a ajuda dos espíritos mais evoluídos do que ele diz: quero imitar-vos, quero esforçar-me, serei diligente, operoso, perseverante, pois sei que assim, por esse caminho,
galgarei um dia essa esfera luminosa em que habitais, tornando-me tal como ora vos vejo. Esforçar-me. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, uma questão que eu gosto muito e que é um tanto quanto impressionante, digamos assim, né? Que é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, Kardec perguntou, se a gente se esforçar, a gente consegue vencer essa gama de inferioridades, né? Defeitos, más inclinações que nos atrapalham, nos atravancam, nos impedem de ascender, de crescer, de evoluir, de ir para níveis mais elevados espiritualmente, mundos mais elevados, paragens mais elevadas. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. Resposta dos espíritos superiores. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então, meus irmãos, não é tão difícil quanto a gente faz parecer. Ah, quem sou eu? Olha a minha condição. Você está me comparando a Célia Lúcia, a Alcine, a Paulo de Tarso, a Chico Xavier, a Ivone Pereira. Ué, todos eles já estiveram numa condição abaixo da em que eles estão hoje. Todos eles podem não ter sido tão baixa quanto é a nossa. Porque já lá, Célia Lúcia está lá no prefácio do livro 50 anos depois. Entendeu e aplicou todas as lições do Cristo. Isso já lá nos idos do ano 130, por aí assim. Então, há espíritos que escolhem, né, desde o início da sua trajetória, sempre as melhores opções, os melhores caminhos. Então, a ascensão deles é muito mais rápida, né? E eles passam por menos etapas de inferioridade, digamos assim, como nós outros estamos há séculos, milênios. Mas isso é uma questão de opção, é livre-arbítrio. Nós não podemos reclamar com ninguém, somente com nós mesmos. Então, não se atribui a nada nem a ninguém, senão a nós mesmos, o fato de nós estarmos nessas condições. Então, pode o homem sempre, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Aí, ó, a gente não tem vontade. Como dizia o professor Clóvis Tavares, são os nossos pecadinhos prediletos, que muitas vezes são conscientes e muitas vezes são até inconscientes. Mas aquilo, né? Vai dar tanto trabalho, né? Deixa do jeito que tá. É aquela fábula, né? Aquela história do cachorro que estava chorando, né? Dia e noite, porque ele estava deitado sobre um prego que estava incomodando, né? Machucando. E aí, um sábio perguntou a um outro que estava a observar aquele animal chorando, né? Uivando, que estava com uma dor, mas o animal ficava ali, né? E ninguém entendia por que ele não fazia nada, ficava ali chorando. E aí um dos sábios falou assim, a dor que ele está sentindo com esse prego é suficiente para fazê-lo chorar, uivar, né? Mas não para que ele saia dali. Então, meus irmãos, olha que coisa séria isso, né? Muitas vezes a gente está numa situação
pela misericórdia divina, de abrandamento da dor, né, da expiação pela qual nós temos que passar, da provação, e em vez de nós aproveitarmos, nós nos acomodamos. Então, quer dizer, às vezes a gente precisa de uma prova mais dura, de uma expiação mais, né, pungente, para poder fazer com que a nossa preguiça espiritual é tão grande que, às vezes, a misericórdia de Deus, apesar de querer nos ajudar, né, a gente, em vez de fazer bom proveito, bom uso, a gente acaba, né? Então, quer dizer, voltando, né, ao capítulo lá do renúncia, né, o capítulo inicial, ali, a primeira, o espírito, né, do Ciro, Pollux, ele estava precisando reencarnar, já tinha conseguido, né, o planejamento, a autorização, tudo, e sabia que teria que passar, né, por algumas questões complicadas, sérias. E Alcione, que já estava num nível muito superior, até pelo fato do que nós acabamos de falar, né, já nos idos lá do ano 130, né, década de 130, 140 lá do Império Romano, já estava numa condição em que Emmanuel diz que ela já aplicava e entendia todas as lições do Mestre Jesus. Então nós temos muito mais do que 2000 anos aí de Evangelho e estamos aqui, né? Nem entendemos ainda, muito menos aplicamos. Célia não, ela já entendia e aplicava todas as lições do Mestre Jesus. E apesar disso, lá no ano de 1600, né, e qualquer coisa, como está aqui no capítulo 2º, no ano de 1662, né, começa o capítulo 2º, Emmanuel falando do dia 7 de junho de 1662. Então, estando numa condição ainda mais elevada do que ela já estava quando Célia Lúcio, no ano lá 130, 131, por aí assim. Ela foi advertida, meus irmãos. Ela foi advertida pelo Antênio, né, um amigo, um benfeitor também espiritual, que é quem autoriza, né, depois de um diálogo, reconhecendo a renúncia, o grau de renúncia e de amor dela em prol dos seus amados e do próprio Pollux, né, que é o Ciro, dos 50 anos depois, mas ele diz, né, num dado momento lá do diálogo, ele fala assim para ela: já ponderaste nos obstáculos imensos? Olha, vejamos, meus irmãos. Alcione, né, ela estava, inclusive, né, ele pondera com ela, porque ela estava em Sírios, implementando um trabalho e uma pesquisa relacionada à música que promoveria, inclusive, né, ele diz aqui, ó, acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Quer dizer, na música, no campo da música. Graças a esse trabalho, nós recebemos aqui os grandes da música clássica, né, os compositores. Então, e hoje, infelizmente, a gente vê a música do jeito que a música está aí, né? Se é que a gente pode chamar de música ainda, não é mesmo? Mas, enfim, né? Ela que estava nesse trabalho aí, ele ponderando, né? O Antênio ponderando com ela tudo isso, e aí ele ainda fala: já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes,
recorda que as leis planetárias, as leis da Terra, não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação. Quer dizer, ela, Célia, já na condição de Alcione, ela não estava mais em aprendizado e nem em reparação. Vejamos, ela não estava mais em aprendizado e em reparação. Mas Antênio, o benfeitor, né, ele diz: as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Ou seja, né, como Glenda costuma dizer, né, em outras palavras, uma vez encarnada, Alcione, você estará sujeita a todas as vicissitudes da Terra. É isso. Dizem, né, os grandes estudiosos, né, Emmanuel, o próprio Emmanuel, né, e outros tantos, Chico, Xavier, o único espírito que passou pela Terra sem estar sujeito às vicissitudes da Terra foi Jesus. Jesus. Todos os outros que já passaram ou que passarão, como disse o próprio Antênio aqui, né, não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Então pode ser da estirpe espiritual que for. Vai encarnar na Terra de novo, vai estar sujeito às vicissitudes, às leis, né? E aí, só sendo muito grande, muito elevado, só sendo um Alcione, ou esses outros aí que nós citamos, e tantos outros que nós não citamos, nominalmente, para não caírem em tentação, por exemplo, né? Não se submeterem às questões planetárias, corporais e tudo, né, o que nos afeta quando estamos aqui. Então, ainda, né, de Emmanuel, agora do livro Pão Nosso, capítulo 136, intitulado Conflito. Vejamos, né? Muitas vezes estabelece-se um verdadeiro conflito, que foi o que Paulo também falou, né? Quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Quando eu não quero fazer o mal, eu faço. Então é um conflito que se estabelece. Como vencer esse conflito? Segundo os espíritos superiores, respondendo à questão 909, né? Vamos só confirmar aqui se é 909 mesmo. 909. Pelo esforço, e muitas vezes um esforço insignificante. Poderia sempre o homem, repetindo, né? Questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? A gente não faz esforço nenhum, meus irmãos. A gente identifica que está fazendo errado, lamenta e fica igual o cachorro lá, chorando, com o prego incomodando, doendo, machucando, e não sai dali, não levanta, não marcha, fica marcando passo. Então, Emmanuel nos diz, né, conflito. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração,
Eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Muitas vezes é inconsciente. É inconsciente que a gente faz. Mas né? Acontece. E a gente, identificando, a gente tem que se policiar, se vigiar, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, disse Jesus, né? A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Quando a gente faz, a gente sente vergonha, sente dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. Aí já começa a gente a querer, né, transferir a responsabilidade. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos. E geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante, olha Emmanuel se incluindo aí, como se fosse um de nós outros, né? É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, né? E eu vou viver assim, vou continuar assim. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Por isso Paulo falou, combati o bom combate. É uma batalha, é um combate de nós para com nós mesmos. Mas nós temos que empreender essa batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, quer dizer, muito fraca ainda, muito insignificante. Né? A luz bruxuleante é aquela luz, né, que fica meio que acendendo e apagando, né, da vela, da lamparina. Né? Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte. Então, não revoltar, né, como disse Vinícius, nada de revolta, nada de desânimo, serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Então, olha a advertência aí, né, que Alcione recebeu. Uma vez encarnada, você estará sujeita às leis planetárias, às vicissitudes, né, que ameaçam todos os espíritos, seja de qual estirpe, mesmo das mais elevadas espirituais, né, esse espírito for. Então, o Senhor, aí a advertência de Emmanuel, né? Indispensável, portanto, serenidade, grande serenidade e resistência da nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. E aí a gente pode até perguntar, né? Mas existe involução? Né? Não se diz na doutrina espírita que não existe involução? Meus irmãos, muitas vezes a gente alcança um determinado progresso, mas aquilo ainda não está consolidado. E o exemplo do próprio Pollux, né, do Ciro, que vem a ser o padre Carlos Clínica, né, no romance Renúncia, é um exemplo disso. Quem pode imaginar que um Ciro, aquele cristão, né, tão desapegado, tão sereno, né, tão pacífico,
apesar de todas as circunstâncias, poderia fazer o que fez, como o padre Carlos Klingler, né? Reencarnado, sabendo de todas os compromissos e tudo mais, tendo se preparado no plano espiritual, pedindo ajuda dos espíritos, da própria Alcione. Como é que pode? Nós muitas vezes não consolidamos. Estamos numa fase de aquisição de virtudes, de crescimento, né? Mas ainda não está consolidado. E aí, né, como disse o próprio Emmanuel aqui, né, brota, aflora um monte de coisa ruim que ainda está em nós e que muitas vezes está consolidado por causa de uma série de encarnações que a gente repetiu aquele erro, aquele deslize, aquele pecado, aquele crime, e aquilo aflora, aquilo brota, e na hora de nós vencermos mais uma vez essa prova, essa dificuldade, né, nos livrarmos desse defeito, desse pecado, a gente cai em tentação, a gente, né, faz a escolha pior, porque não consolidou ainda a aquisição daquela determinada virtude. Então ele diz aqui, né, indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, meus irmãos, apenas para finalizar aqui a nossa reflexão, uma mensagem maravilhosa e que, apesar, né, tem muita gente que quando conhece alguém espírita ou conhece a doutrina espírita, no início fica achando que os espíritas são uns masoquistas que adoram sofrer e tal. Não é nada disso. A questão é, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma expiação, por alguma provação, nós se estamos passando de forma serena, de forma abnegada, de forma paciente, com fé na justiça de Deus, porque sabemos que estamos passando por aquilo porque nós mesmos provocamos e não ninguém ou nada, né? Não é a sociedade, não é isso, não é aquilo, né? Não são os outros, não são os espíritos obsessores, somos nós. Nós que ensejamos tudo. Todas as circunstâncias que vivenciamos hoje, que pode parecer, né, uma injustiça, pode parecer a perseguição apenas de espíritos que ainda nos querem o mal. Quem que causou essa circunstância? Nós mesmos, né? Então, a justiça de Deus está se operando. E qual é a finalidade disso? Nós crescermos, nós nos livrarmos do nosso passado tenebroso, quitarmos as nossas dívidas. Ou então, se não é expiação, se é provação, ascendermos, né? Consolidarmos a conquista de determinadas virtudes, né? Obediência, resignação, consentimento da razão, consentimento do coração. E aí nós viveremos as bem-aventuranças que Jesus nos prometeu, né? Nós viveremos as bem-aventuranças que Jesus nos prometeu. Então, por falar nisso, para finalizar, nós vamos ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, o item 20, que é uma mensagem do padre João Maria Vianney, o cura d'Ars, né, que tem o título de Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Uma moça nova, jovem, que havia ficado cega. E aí fizeram uma reunião, chamaram o cura d'Ars, né, para ver o que poderia ser feito. E ele diz, né, ele dá essa mensagem.
Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, porque minha alma se eleva ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão as forças e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho, se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode alçar-se a elas, com elas, as esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espere e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno. Ora e ainda mais, pensa em tudo quanto que acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney Cura d'Ars, Paris, 1863. Então, meus irmãos, esforcemo-nos, bendigamos tudo o que está acontecendo conosco, que nós achamos muitas vezes ruim, difícil, né? Porque é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Nós precisamos disso. E muitas vezes, muitas mesmo, está aliviado, abrandado, porque se tivéssemos que pagar, né, na medida matemática, nós não suportaríamos. Então, por certo, está abrandada a nossa provação, a nossa expiação, né? Está facilitada, está parcelada sem juros a nossa dívida. E nós estamos reclamando aqui e querendo adiar, né? Então,
Se a gente quer bem-aventurança, disse aqui o Vianney, né, o cura d'Ars, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, meus irmãos. Que nós possamos seguir esses exemplos maravilhosos sem desânimo, sem revolta. Olhar para os que estão acima de nós, né, sem inveja, como disse Vinícius, né, mas admirando-os, querendo, né, fazer parte dessa mesma condição, desses mesmos mundos, dessas mesmas paragens, dessas mesmas bem-aventuranças, das quais eles já usufruem. E que nós aproveitemos tudo que está ao nosso dispor, conseguindo, com esse esforço insignificante, vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Mas o que nos falta muitas vezes é a vontade. E como disseram os espíritos superiores, quão poucos dentre vós fazem esforços, né? Então, agradecemos pela audiência, né, pela assistência, e pedimos a Deus, aos bons espíritos, a todos esses que nos ajudam e sempre nos ajudaram, continuem a nos ajudar, a nos fortalecer a vontade, o ânimo, a fé, a esperança, para que nós possamos, né, empreender esse combate e nos livrarmos o quanto antes das mazelas que só nos fazem sofrer. É isso que Deus quer de nós. Alegria, felicidade, né, paz, serenidade. Então, que Ele permita que nós encerremos a nossa reflexão. Um bom final de sábado, um bom domingo, uma semana de muito trabalho e muita luta espiritual. Uma boa noite a todos.